Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também do grupo Testemunhos de Deus, e vocês que são participantes através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, e também do grupo Bíblia e Oração, e vocês que me deram a grata satisfação de inscrever-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que a paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, e que a graça de Deus esteja sempre se manifestando na vida de todos vocês, graça que é favor imerecido, presente que não merecemos, mas Deus é um Deus de amor, generoso, bondoso, e Ele derrama chuvas de bênção sobre as nossas vidas, todos aqueles que creem no poder da palavra de Deus. Quero meditar com todos vocês nesta noite, em nome de Jesus, mais uma noite aqui, orando, clamando, buscando, suplicando, intercedendo e recebendo o poder de Deus através da oração, porque a oração traz revestimento às nossas vidas. Tire um tempo para você orar, aí na sua casa, no seu lar, na sua família, e também ler a Bíblia, meditar e aprender a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 3 e 4, versículos 2, 3 e versículo 19, capítulo 10 do livro de Daniel, versículos 2, 3 e verso 19, para nosso aprendizado, edificação espiritual nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias eu, Daniel, grande profeta Daniel, grande homem de Deus, pranteei, chorei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, quando diz aqui que o profeta Daniel chorou, pranteou, quer dizer que ele chorou na presença de Deus, ele levantou um clamor a Deus, orou e jejuou a Deus. Verso 19, e disse: não temas, homem muito amado. Em outra tradução de Bíblia diz: homem muito desejado, muito querido, paz seja contigo, sê forte. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido pelo poder de Deus, e disse então: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Também Daniel, capítulo 12, versículo 13. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel capítulo 12, verso 3. Oramos a Deus pedindo que Deus nos revele a sua palavra. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai celestial, Deus criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, Deus vivo, Deus fiel, Deus verdadeiro, maravilhoso, Elohim, o absoluto, Adonai, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor. Eu tenho lido a tua palavra, o Senhor
é o meu mestre, o meu rabi, o meu professor, o meu ensinador, o conselheiro, aquele que nos aconselha através desta palavra santa, Pai. Eu peço sabedoria, revelação, discernimento, poder, autoridade, virtude divina para transmitir a Tua palavra. Usa-me nesta hora, Pai. Prepara o coração deste irmão, desta irmã, que ao ouvir a Tua palavra, Pai, possa crer. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que essa pessoa possa crer nesta palavra, entender, compreender, Pai. Que o Senhor abra o entendimento, a mente dessa pessoa, para que receba a revelação da Tua palavra e ao receber possa tomar a decisão máxima de obedecer e viver a sua vida guiado, dirigido e ser praticante da Tua palavra, para ter uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida de sucesso e ao final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: homem muito amado por Deus, homem muito desejado por Deus. Numa tradução de Bíblia, de Daniel 10:19, diz homem muito amado. Outra tradução diz homem muito desejado, um homem muito querido. Eu fico pensando nesta palavra revelada pelo próprio Deus, dizendo: Daniel é um homem que eu amo, é um homem querido, é um homem desejado. Daniel tinha um acesso direto com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, para que eu seja um vencedor, para que você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, seja um vencedor, tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus, tenha uma vida abençoada, de plenitude na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando eu leio esta palavra, eu me lembro, quando eu morava ali no interior, havia uma certa mulher, uma certa senhora, que ela ia todos os dias na casa dos outros, ela ia todos os dias na casa dos vizinhos. Inclusive a Bíblia Sagrada nos ensina a não ir todos os dias na casa dos outros. Provérbios capítulo 25 e versículo 17, põe raramente o pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Então a Bíblia nos ensina a não ser importuno, a não estar todos os dias, na hora do almoço, do café, na hora da janta, todos os dias, na casa do nosso semelhante, mas ir de vez em quando. Assim age o homem e a mulher de Deus, que tem a sabedoria de Deus na sua vida. E então as pessoas se escondiam daquela mulher que ia todos os dias na casa dos vizinhos. Os vizinhos se escondiam, fechavam a casa, lá vem fulana de tal. E ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher que as pessoas se escondiam, que as pessoas não queriam receber. E assim há muita gente que nem os parentes, a própria família, às vezes quer receber a visita daquela pessoa, indesejada. Mas Daniel era um homem muito desejado, e para ser um homem muito desejado, muito amado, e veja que Daniel não recebeu esse elogio de algum homem desta terra, de algum rei desta terra. Naquela época havia o rei, havia os príncipes, havia a nobreza. Se fosse hoje, Daniel não recebeu esse elogio do presidente da república, do primeiro-ministro, de alguma pessoa conceituada desta terra, mas do próprio Deus Todo-Poderoso, do próprio Criador
do universo, ele disse: esse Daniel é um homem que eu amo, esse Daniel é um servo meu, amado, desejado, um homem abençoado, um homem cheio do meu Espírito Santo. Foi o próprio Deus que elogiou a Daniel. Então, meu irmão, minha irmã, se muitas vezes você não é elogiado por alguém reconhecido, nem sequer, quem sabe, pelo pastor da sua igreja, ou que alguém te reconheça, mas o importante é você ter um cartaz com Deus. O importante é que Deus te conhece, Deus sabe quem você é, que você é um vaso de bênção, que você é um escolhido, eleito desde a fundação do mundo, que você é alguém que foi liberto, transformado por Deus, e Deus te levantou com unção, com sabedoria, com poder, com autoridade para pregar e transmitir a sua palavra. Daniel, homem muito amado por Deus. Mas qual as características que eu encontrei pela sabedoria divina na vida de Daniel? Característica de um verdadeiro, sincero e fiel homem de Deus. Eu encontrei na vida deste homem de Deus a característica imprescindível que tem que haver na minha vida, tem que estar na tua vida. Ele era um homem santificado, ele era um homem que se desviava do mal, ele era um homem que fazia de tudo para não se contaminar com a corrupção do reino da Babilônia. Ele era um homem santo, era um homem fiel, obediente à palavra de Deus, obediente à sã doutrina, que obedecia os mandamentos de Deus. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, que quando Daniel e também os seus 3 companheiros, chamados Misael, Azarias e Ananias, foram levados ali para o reino da Babilônia, Daniel tomou uma posição e falou com o homem responsável ali pela corte de Nabucodonosor, e disse que não queria se contaminar com a comida, com a bebida, com as festas profanas, as bebedeiras, as orgias, quem sabe ali do reino da Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel tomou uma posição firme de não se contaminar. Não importa onde você esteja, Daniel estava num reino da Babilônia, no meio de um povo adoradores de demônios, um povo idólatra, um povo perverso, mas ali Daniel era a luz no reino da Babilônia. Daniel era uma carta aberta e viva no reino da Babilônia. Daniel era um exemplo de um fiel servo de Jeová, um servo de Deus, santificado e obediente ali no reino da Babilônia. Se você pega um diamante e coloca aquele diamante dentro de uma fossa e você deixa durante um certo tempo, depois você tira aquele diamante, você limpa ele de toda aquela sujeira, ele continua sendo um diamante, ele continua tendo muito valor, sendo valioso e precioso, ele continua tendo o seu brilho. Então, em qualquer lugar, aonde você estiver, em qualquer circunstância, você pode brilhar e dar um testemunho que você é um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus, fiel e obediente à sua palavra, no seu lar, no colégio, na faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver, que a tua luz venha brilhar e você seja um exemplo de um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Qual a segunda característica
que eu encontrei meditando na vida do profeta Daniel. Ele era um homem de oração, ele era um homem que orava, um homem que jejuava, e a Bíblia nos diz que para nós ter vitória, nós temos que ter comunhão com Deus todos os dias, porque o inimigo se levanta todos os dias, ataca todos os dias, se revolta todos os dias. Você levanta de manhã e você não sabe o que haverá de trazer aquele dia, então você levanta e ora, entrega a tua vida para Deus e pede a proteção de Deus naquele dia. Mas todos os dias, você que é um verdadeiro filho de Deus, filha de Deus como Daniel era, tem uma vida de intimidade, tem uma vida de comunhão com Deus, falando com Deus através da oração, que a Bíblia diz, Marcos 9:29, certa casta, tipo, espécie de demônio, não sai com outra coisa, senão com muita oração e muito jejum. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 e verso 17, orai sem cessar. Efésios 6, verso 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, perseverando nisso por todos os santos que estão na face da terra. Romanos 12, verso 12, no final do versículo diz, perseverai na oração, perseverai na oração. Se você orou um dia e não recebeu, continue orando, continue buscando, e na hora certa Deus derramará a bênção que você tem pedido, a bênção que você necessita. A Bíblia diz em Daniel 6:10, 3 vezes ao dia, Daniel no seu quarto, com a janela aberta em direção a Jerusalém, ele falava com Deus, ele conversava com o Todo-Poderoso, e ele foi vitorioso no reino da Babilônia. Em todo o livro de Daniel, você pode ler e você verá que em todas as situações Daniel foi abençoado, Daniel até mesmo foi protegido na cova dos leões. Daniel capítulo 6, e você pode procurar também no meu canal no YouTube a mensagem antes, dentro e depois da cova, também acerca da vida do profeta Daniel. Mas Deus, ele livrou Daniel quando foi jogado na cova dos leões, porque ele era um homem fiel. Deus tem compromisso com aquele que é fiel. Deus tem compromisso com aquele que ora, jejua, busca a presença de Deus, lê a Bíblia, se alimenta da sua palavra. Esse é o homem que Deus ama, a mulher que Deus ama, e Deus abençoa em todos os dias da sua vida. A terceira característica que eu achei na vida de Daniel, nesta pequena meditação, Daniel era um homem constante, era um homem perseverante. Muitas pessoas, muitos cristãos dos dias de hoje não têm perseverança, trocam de igreja a toda hora, não têm firmeza na palavra de Deus, andam de um lado para outro. Até mesmo a Bíblia fala, Daniel previu, no capítulo 12 do livro de Daniel, que as pessoas andariam nos últimos tempos de uma parte para outra. Então muitos não têm firmeza espiritual. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes na nossa vida espiritual, ter firmeza na sã doutrina, ter firmeza na palavra. Daniel era um homem perseverante. A Bíblia diz aqui no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 10 em diante, diz assim: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino, aqui no nosso reino, há um homem, esse homem chamado Daniel, que tem o Espírito dos deuses santos.
nos dias do teu pai, se achou neste homem Daniel, se achou luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria do próprio Deus. E o teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e até superior aos próprios feiticeiros, porquanto um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação da visão do rei. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então nós vimos que Daniel esteve ali na corte da Babilônia em vários reinados, no reinado de Nabucodonosor, do filho de Nabucodonosor, e assim por diante, e em todos aqueles reinados, Daniel foi abençoado. Daniel, em todos os reinados, em todos anos e anos que ele passou ali na Babilônia, ele foi abençoado. Saía um político e entrava outro, um rei e entrava outro, e ele continuava firme na palavra, e ele continuava profetizando, e ele continuava entregando a mensagem de Deus, e ele continuava sendo um atalaia, sendo um arauto do rei dos reis, do grande Deus, no reino da Babilônia, porque ele tinha esta virtude chamada perseverança. E ali então, quando a rainha mãe mandou chamar a Daniel para interpretar a visão, do rei Beltesazar, de uma mão que entrou na orgia, na festa de orgia e bebedeiras do rei Beltesazar, e escreveu ali na parede Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, e ali ninguém interpretava o que aquela mão misteriosa havia escrito naquela parede, mas chamaram a Daniel. Eles sabiam que ali havia um verdadeiro homem de Deus. Os feiticeiros não interpretaram aquele escrita na parede. Os caldeus, aquelas pessoas ali daquele reino, os magos, os adivinhos, os encantadores, feiticeiros, não interpretaram. Mas Daniel, ele falou com Deus, ele orou a Deus, e Deus deu revelação, Deus deu discernimento, e ele interpretou aquilo que a mão havia escrito no palácio do rei Beltesazar. Meus irmãos, minhas irmãs, que você tenha a virtude da perseverança. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que você seja perseverante como Daniel. Perguntaram a Daniel: tu és o mesmo Daniel da época que vocês foram trazidos cativos aqui para o reino da Babilônia? Tu és o mesmo Daniel? Deus está falando conosco nesta noite. Será que eu sou o mesmo? Que com 18 anos eu entreguei a minha vida para Deus. Deus me libertou, me transformou, produziu um novo nascimento na minha vida, e hoje eu continuo o mesmo homem de Deus. Hoje eu continuo na mesma doutrina, hoje eu continuo na mesma firmeza. Comecei a orar, a buscar a presença de Deus com 18 anos de idade. Hoje estou com 56 anos, continuo mesmo, pastor Flávio, continuo orando, continuo jejuando, continuo me alimentando da palavra de Deus, recebendo sabedoria, revelação divina, poder e unção do Espírito de Deus. Continuo vivendo em santidade, em obediência à palavra de Deus. Eu creio que Daniel respondeu: sou eu mesmo, aquele mesmo homem de Deus, aquele homem humilde, simples, que chegou aqui no reino da Babilônia. Eu continuo humilde e simples, eu continuo com um espírito excelente. A quarta característica
que eu achei na vida de Daniel, homem muito amado. Ele tinha um espírito excelente. O que significa isso? Que ele tinha bons sentimentos, ele era um homem humilde, um homem manso, um homem abençoado. Ele tinha, diz ali, sabedoria, inteligência, ele tinha um bom testemunho e conceito naquele reino. Ele tinha um espírito excelente. Por que ele tinha um espírito excelente? Porque ele tinha o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz de você uma pessoa diferente. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, verso 18: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. É o Espírito de Deus na tua vida, fazendo de você, meu irmão, minha irmã, uma pessoa diferente, uma pessoa abençoada, uma pessoa ungida pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então que você seja como Daniel, um homem que recebeu profecia, que recebeu revelação acerca dos dias futuros, revelações que estão se cumprindo nos dias de hoje. Deus deu para Daniel, que Deus te dê sabedoria, entendimento da palavra, profecia, revelações, que você entre nas profundezas de Deus, e você esteja na plenitude da bênção de Cristo, e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E a Bíblia diz em Daniel 12:13, Daniel chegou no fim dos seus dias com a missão cumprida. A missão de Daniel foi cumprida, foi realizada. Muitos começam bem e acabam enfraquecendo, se desviando, parando, não cumpre a sua missão, não cumpre o seu ministério. Daniel foi até o fim e ele cumpriu a sua missão e descansou com Deus. E se eu e você, nós formos fiéis, um dia nós estaremos lá no céu, lá no reino celestial, e haveremos de dar um abraço no nosso querido, amado, prestigiado e desejado irmão Daniel. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta hora. Feche os teus olhos, firma o teu pensamento com Deus. Se você sente, dobre os seus joelhos no chão em sinal de humilhação e peça para Deus a tua bênção, peça para Deus a tua cura, peça para Deus o teu milagre, peça para Deus a libertação. Se você não tem paz, que Deus te dê paz. Se você está triste, que Deus enxugue as tuas lágrimas e te dê alegria, porque a Bíblia diz no Salmo 16, verso 11, na presença de Deus, abundância de alegria, na sua mão direita, há gozo e paz. Oramos a Deus nessa hora, glorioso, eterno, maravilhoso e todo-poderoso Deus. Eu clamo em favor do meu irmão, da minha irmã, do meu ouvinte, Pai. Esta pessoa doente, cura agora, pela unção divina, Pai. A unção que restaura os doentes, Senhor. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Repreende toda enfermidade, toda doença, todo vírus, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa oprimida, perturbada, presa, amarrada, acorrentada, algemada, enlaçada, aprisionada por algemas satânicas, por prisões malignas, as correntes são quebradas agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal, eu expulso pela autoridade como profeta de Deus, eu expulso esses demônios, esses espíritos imundos, perturbadores, Pai, que tem agido, que tem atuado na vida dele, na vida dela, que saiam em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus. Larga esta vida, larga este homem, esta mulher, esta vítima, que esta pessoa seja liberta, transformada, que toda perturbação saia, obras de macumbaria, de feitiçaria, sejam queimadas, destruídas, Pai,
em nome de Jesus Cristo. Esta pessoa viciada no cigarro, no alcoolismo, nas drogas, seja liberta, seja transformada, em nome de Jesus Cristo. Que a tua unção vá de encontro a esta vida, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus, receba a unção divina que despedaça o jugo de Satanás. Seja livre nesta hora. Eu ministro a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que precisa da bênção financeira, econômica, material, quem sabe de um trabalho, abre a porta de trabalho, dá um bom serviço, ganhando um bom salário, com o qual esta pessoa possa sustentar o seu lar, a sua família, e nunca mais falte o pão de cada dia nesta vida, Pai, nesta família, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu ministro em nome de Jesus as bênçãos de Deus sobre cada lar, sobre cada família. Diga amém, diga graças a Deus, diga eu recebo a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Me dê esta alegria, esse incentivo para que eu possa continuar nessa jornada firme, sendo como Daniel foi, um homem amado e abençoado na presença de Deus. Deus te abençoe, boa noite a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.